Então tem a questão dessa escravidão que você está falando, que você estava falando, e aí junto a isso, escravidão das drogas, né? Junto a isso, as bandas satânicas. Não que a gente esteja colocando a culpa nas bandas satânicas, mas era um fundo, né? Era ali. uma influência. Então fala aí sobre isso. É um assunto que é um pouco delicado, né? Eu não vou levar isso muito a fundo, não, a não ser que você queira que eu leve. Quero. Quer? Então vamos falar então abertamente É importante. sobre a influência maligna das bandas, entendeu? Pode parecer bobeira, mas o que você está ouvindo ali você acaba recebendo no seu coração, entendeu? Você pegar uma banda tipo Brujeria, que só fala de bruxaria, magia negra, pacto, desmembramento de não sei o que lá, sacrifícios, você está recebendo aquilo ali. E você prestava atenção nas letras? Não muito. Na época não tinha essa tecnologia toda da gente pegar e a tradução das letras. Mas você sentia que era isso? Sim. Ouvia falando ali do demônio ali e já gostava. Se a capa do CD tinha uma imagem meio brutal lá com um demônio, coisa e tal, já era o que eu queria. Entendeu? Então bandas como Brujeria, Vulcano, nossa, extremamente satânico, Crisium, Mayhem, e uma pá de banda aí, entendeu? Que só fala a mesma coisa macabra, entendeu? Que foi despertando a curiosidade. Foi despertando o interesse. Ou você tinha alguma outra fonte para saber sobre esses assuntos? Não, foi através das bandas através das mesmo. bandas. Sem querer, querendo, a coisa foi acontecendo, a curiosidade, né? E cada vez mais buscando essas bandas assim tenebrosas que falavam lá do diabo, que adoravam o diabo, que era contra a palavra de Deus, que era contra o cristão, contra Deus. E isso para mim era maravilhoso, entendeu? Porque eu passei a ter aversão a Jesus Cristo, mesmo sem conhecer Jesus Cristo, mas eu já odiava Jesus Cristo. Eu não conhecia, eu não tinha religião. Tinha como a maioria é batizada na católica, né, aquela coisa toda, mas não seguia nada. Não acreditava em Jesus, mas era um crer assim que estava distante. Acreditava em Jesus, mas também acreditava no diabo, mas o diabo que era o meu mestre, entendeu? Você achava ele poderoso? Exatamente. Aí esse aqui é o ponto que eu vou chegar, através dessas bandas todas e galera, né, que eu me envolvi também, galera do metal, coisa e tal, que veio parar na minha mão o livro São Cipriano, que é um livro de magia negra. Não sei se você conhece, já ouviu falar. Já ouvi falar. Aí, você buscou esse livro ou alguém apareceu com esse livro? Não, né, no meio dessas rodinhas do metal lá, que a gente se envolvia para beber, coisa e tal, alguém apareceu com esse livro. E o mais corajoso, que era sempre eu não tinha medo de nada. E lá tinha vários pactos a ser feito. Entendeu? Um livro enorme, na capa preta, coisa e tal, que tinha vários pactos lá. Aí eu inventei de fazer um. Esse pacto, se eu não me lembro, ele era para se teletransportar e ler a mente das pessoas. Olha a ilusão, né? O que o diabo faz com a gente, né? E peguei esse livro e por que você se interessou justamente por esse? Não, isso eu não sei, isso eu já nem lembro também. Porque você falou que tinha vários. Tinha vários. E para vários objetivos. Sim, tinha vários. Aí você se interessou por esse? Eu não sei. Sei lá, era coisa que, sei lá, bêbado, né? Às vezes eu cismei e vou fazer esse. E também por coisas que pediam muitas oferendas, né? Esse eram as coisas mais simples. Mais simples você conseguia? Conseguir. Ah, tá. Aí dali você pretendia até de repente se aprofundar mais depois. Com certeza. Seria só para o começo, seria isso. Mas Deus já estava agindo naquele momento. Com certeza. Aí fui fazer esse maldito pacto, né? Tinha até um parceiro meu que ia fazer comigo, mas ele desistiu. Aí foi eu sozinho. Esse pacto pedia... não lembro direito, já faz muito tempo. Mas era várias velas preta, vermelha... não sei lá mais o que, vela vermelha para não sei lá o que lá, e vela preta para não sei lá mais o que, e um gato preto e um morcego. Gato preto foi fácil, eu amo gato, é uma coisa, gente, foi passado.
Você já gostava de gato na época? Sim, Hoje em dia eu sim. sei que você ama os bichinhos. Sim. Aí fui eu pro cemitério com essas oferendas todas, que dizia que era para ser no cemitério à meia-noite, sexta-feira 13 de agosto. E fui para lá. Acendi aquelas velaiadas todas lá. E sacrifiquei o gato, o morcego. Dizia que era para beber o sangue dele exatamente à meia-noite, misturado com cachaça, acender aquelas velas todas lá e não sei lá mais o que. Enfim, fiz essa desgraça. Gente, isso é passado. Sim. Isso foi passado. Glória a Deus. Eu só tô falando isso para vocês verem o que o diabo Sim. é capaz de fazer na vida do ser humano quando você vai se entregando a ele. Por isso que eu falei para você falar tudo. Não brinca com o diabo, porque ele não brinca não, entendeu? Ele te pede coisas que você nem imagina, entendeu? Então, glória a Deus que só foi esse pacto. Porque minha vida já não valia nada. Minha vida não valia nada. Depois disso, acabou tudo em nada. Na hora você sentiu o quê? Na hora eu senti uma espécie de poder. Ilusão, né? Que poderoso é Jesus. Mas você sentiu um poder? Sim, senti ali, tão satânico, né? Coisa e tal. Na hora, e depois, nos dias? Depois... Logo no dia seguinte, foi tipo uma assim? tristeza. Logo no dia seguinte? Não teve mais fim aquela tristeza. Só me afogando mais e mais e mais no álcool e nas drogas, cada vez mais buscando drogas para se entorpecer, pico na veia, de tanto pico na veia que apodrecia a veia aqui, estava apodrecendo, procurava veia aqui, procurava veia aqui. Misericórdia. E cada vez mais se afundando, e vou ser sincero, eu virei marionete de Satanás. Porque tudo que ele pedia eu fazia, eu virei o maior comedor de macumba. Mas como que ele pedia? Peraí. Eu ouvia perfeitamente. Ouvia perfeitamente. A partir desse momento que você fez o pacto, sim, você começou a ouvir? Eu ouvia. Como eu tô aqui sentado aqui com você agora falando aqui, eu ouvia no meu ouvido assim, ó, vai no lugar tal que tem uma macumba lá para você comer. E eu podia estar bêbado, morto, caindo, não aguentando estar em pé. Naquele momento eu levantava bom, ia até aquela macumba e comia. E tinha tudo. mesmo lá no lugar? Tinha. O diabo, ele é... Eu vou falar a palavra mesmo, ele é ruim, ele é macabro. É. Entendeu? Ele fazia dentro do cemitério, tem muitas pessoas, não sabem, né? Às vezes não sabem, mas eu morei dentro do cemitério 1 ano e meio. Depois desse pacto, o diabo me fez morar dentro do cemitério 1 ano e meio. Ele falou também? Você ouviu a voz dele falando? Isso aconteceu por acontecer. Mas você sentiu que foi induzido a isso? Com certeza, porque ele me levava para dentro do cemitério para comer macumba. Aí você já ficou por lá? Eles fazem muito despacho dentro do cemitério com cabeça de bode, com coroa de flor, isso e aquilo, coisa e tal. E várias das vezes o astuto lá, o diabo, ele fazia eu comer aquelas cabeças de bode podre, cheio de bicho assim. E eu comia aquilo, não parava no estômago, eu botava para fora e falava, não, tem que ficar. Você não quer me seguir? Você não quer chegar ao grau tal? Você não quer se tornar aí não sei o que lá? Ele gosta de zombar da gente, sim, cara. E eu comia aquilo. É zombaria pura. Macumba, eu comia aquelas farofas, tudo, galinha já podre. E as bebidas também, charuto, claro, né? Bebida, tudo, comia tudo. Comia tudo. Aí fala sobre a questão de você morar no cemitério. O cemitério eu fui morar assim, uma coisa que foi acontecendo. Como eu falei, o diabo me levava para dentro do cemitério para comer as macumbas que estavam lá, nos despachos. Então acaba que eu ia para lá e acaba que nesses despachos tinha cachaça, coisa e tal. Então tudo que eu queria estava ali, né? Ficava por então, ali acaba mesmo? Que eu ficava por ali mesmo. Ficava por ali mesmo e fui morando ali. Que eu cheguei a morar na rua quase 4 anos. Eu virei mendigo, né? Cheguei ao ponto de virar mendigo. Sim, Presenciei isso. Depois desse pacto aí, o diabo também me fez morar na rua. Eu abandonei minha casa com meus avós lá, que tinha meu quartinho direitinho. Você abandonou porque você não queria trazer transtorno para tua avó? Exatamente, porque uma coisa que eu sempre tive foi um pouco de consciência, mesmo no meio da loucura. Eu tocava muito nessa palavra. Eu não me achava mais digno de viver dentro daquela casa, pelo tipo de ser humano que eu me tornei. Eu cheguei até a falar para minha avó, falei, vó, não, eu não sou mais digno de viver dentro dessa casa. Eu me tornei um alcoólatra, um mendigo, então eu tô indo morar na rua. E fui mesmo, morei acho que quase 4 anos na rua. Eu vi. Sim, aí você fez o pacto
morou esse tempo lá no cemitério. E aí as coisas só foram piorando. Só piorando. Aquela tristeza, aquele vazio. Sim, sim.